Esse aqui é o experimento de cromatografia. É um experimento que nos permite observar um pouco melhor as substâncias, observar o espectro dessas substâncias, conseguir verificar de forma mais agradável o que as compõe, seja uma mistura, seja as substâncias que compõem ela, enfim. Mas nesse experimento aqui ele é um pouco mais simples. Ele consistia em 3 tiras de papel e 2 canetinhas. Como eu não tinha 2 canetinhas, eu optei por usar no lugar da segunda um pincel de quadro. O que na verdade até que foi interessante, porque demonstrou uma diferença muito grande entre a canetinha e o pincel de quadro. Mas enfim, depois eu falo um pouco melhor sobre isso. Então a ideia seria pegar essas 3 tiras de papel, fazer um desenho, um pequeno círculo com a tinta da canetinha e do pincel em cada uma delas. Na primeira com a tinta da canetinha, no outro com a tinta do pincel e no terceiro com a tinta dos dois, um pintado em cima do outro. E depois disso, colocar eles num recipiente com acetona e ali dentro o papel ele encostaria nessa acetona, somente a base do papel. E com o tempo, o papel ele ia ficar molhado com a acetona. Nesse meio tempo, ela ia entrar em contato com aquela substância, com aquele pigmento. E assim, ela ia carregar aquele pigmento, expandir ele, mostrar a mistura que tem nele, mostrar o espectro dele, né? E esse é o conceito desse experimento. Depois de algum tempo ali dentro do recipiente, a gente retira essas 3 tiras de papel e a gente consegue observar como a acetona afetou essa substância. A gente observa que o pigmento azul ele já não se move tão bem assim. E o pigmento da canetinha roxa ele se moveu tão bem que você não consegue nem ver mais ele aqui. E a mistura deles se espalhou, né? Primeiro, a gente tem essas 3 fases, que é o papel, a fase estacionária, a fase fixa, onde o pigmento fica em repouso, e a fase móvel, que seria a própria acetona, que interage com o pigmento, que justamente causa esse efeito. E a cromatografia serve justamente para isso. É um método que é utilizado para se poder observar a separação das misturas, a diferenciação delas. Funciona muito bem com a tinta das canetinhas e afins, justamente porque muitas delas são feitas através de misturas de várias cores, não é uma cor única, né? E essa movimentação que eles têm acontece justamente por causa das interações intermoleculares. Alguns elementos interagem melhor com a acetona, já outros vão interagir melhor com o papel. Isso porque depende muito da polaridade das moléculas, ou seja, a questão dos elétrons. O quão bem esses elétrons estão divididos entre os átomos. Ou seja, se eles estiverem divididos de forma igual, então a gente tem uma molécula apolar. Mas, se não estiverem divididos de forma igual, uma molécula polar. Substâncias que são apolares vão interagir melhor com solventes que são apolares. E substâncias que são polares vão interagir melhor com solventes que são polares. E no caso da acetona, se trata de um solvente que é polar. Por isso que a gente consegue observar a diferença entre as duas tintas aqui. Uma interage muito melhor e a outra de forma não tão boa assim. E uma curiosidade é que esse teste, esse experimento, é muito utilizado em investigações policiais, para poder observar no sangue ou na urina de alguém se há alguma substância suspeita ali. É isso aí, tamo junto, Roberto.